pedal para fazer um comentário sobre cargos eclesiásticos, o que é comum hoje dentro das igrejas. Eu estava lendo uma passagem onde uma mulher chegou para Jesus e fez um pedido a ele. E esse pedido, ele se relacionava à posição, a colocar os dois filhos dela ao lado de Jesus. Ele queria que Jesus pegasse eles e desse um lugar ao lado dele. Mas Jesus fez uma pergunta a essa mulher e os seus dois filhos, perguntando se eles poderiam tomar o mesmo cálice que Jesus ia tomar. E esses dois filhos logo respondeu que sim, que eles também poderiam tomar o mesmo cálice de Jesus, que Jesus estava sendo preparado para a crucificação. Mas Jesus, vendo aquela resposta imediata daqueles dois jovens, Jesus disse para eles: olha, vocês podem sim tomar o mesmo cálice que eu vou tomar, porém o assentar ao meu lado não compete a mim, e sim ao Pai. O que eu vejo nisto é a humildade que Jesus se colocou, sendo ele o Filho de Deus, o Rei dos Reis, mostrando que nós não devemos ambicionar posições de hierarquia acima das demais pessoas, porque isso é um pensamento humano. É natural que o homem ele tem um desejo de querer ter cargos, posição, ser superior. Jesus falou, os governantes, os governos, ele tem homens, baseando-se na lei humana, que se colocam sobre o homem. Nós temos os governos, governadores, prefeitos, homens que têm cargos de posição para comandar. Isso é pensamento do homem, disse Jesus para eles. Mas, porém, entre vós não devereis ser assim. Entre o povo de Deus não deve existir essa questão de pedir, de exigir, de querer ser superior a ninguém. Jesus veio com seus discípulos ali, lavou os pés dos discípulos, e Jesus foi ensinando e dizendo que quem quer servir tem que ser primeiramente ser servo. Quem quer um cargo, quem quer uma posição, tem que se colocar como servo, para poder assim estar sendo humilde e poder estar sobre uma posição para falar alguma coisa. Mas hoje o que vemos nas igrejas é diferente. Nós não vemos pessoas querendo estar na posição de pastor, presbítero, evangelista, num cargo, no altar, para servir, para ser servo. Eles estão sendo servidos. Eles querem um lugar para estar sobre as pessoas que estão lá embaixo. É comum os pastores ensinar que quem está lá embaixo, nas cadeiras, sentado, assistindo o culto, o trabalho daquela igreja ali que eles denominam igreja, como membros. E o pastor como mentor, como homem que leva o povo ao conhecimento da palavra de Deus. E Jesus nos ensina que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é a base de tudo. Nós não temos que estar se guiando por homens, mas sim olhar para Jesus como mestre. Ele sim é o mestre. Eu sou o único pastor. Jesus é o único é um, não é dois, não é três, não é quatro. Jesus é o único pastor, Ele sim.
deve ser a base a qual nós devemos olhar para se orientar. Mas o homem quer se basear por pastores, por líderes de igreja que têm se colocado ali como superiores, e os membros tratando aqueles homens ali como se fosse um rei, dando a ele toda a prioridade, todas as coisas boas e melhores, e as próprias pessoas que servem aqueles homens, eles se fazem como inferiores, como pessoas que não são nada. O pastor, o homem que se denomina pastor, ele não é diferente de um servo, de uma pessoa que está sentado lá embaixo na cadeira como membro. Ele não é diferente, ele é igual, mas hoje os pastores têm se colocado aí numa posição de superior, tratam eles como rei, eles têm que ter o melhor, o que eles falam é aquilo que está falado, não tem como revidar, eles criam até uma parte usam uma parte de uma palavra que diz que nós não devemos julgar, que nós não devemos falar do servo, do homem de Deus. Todos somos homens de Deus. Deus, ele tem a todos por igual, mas aqui nós vemos nesses lugares que os homens eles têm usado um título, uma posição, e Jesus falou ali que nós não devemos ser assim. Isso é a missão do homem, que é do servo de Deus. Jesus falou para aquele filho daquela mulher que pediu um cargo, posição do lado de Jesus naquele grande dia, do lado dele. Ele falou assim: entre os homens há sim a vontade e o desejo de querer ter posição, cargos, mas entre vós não deveis ser assim. Então, este é o meu pedal nesta manhã, onde eu gosto de fazer um comentário sobre a palavra de Deus, sobre os ensinos que é feito através daquilo que Jesus nos ensina, não aquilo que o homem ensina. O homem se dizendo pastor tem ensinado nos tempos. Nós temos recebido ensinamento distorcido nesses tempos. E isso não tem agradado a Deus. Este é o meu pedal nesta manhã e a minha reflexão sobre a palavra de Deus.